Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Esse é a Universidade Bots, melhor curso online de treinador de bots, credenciado pelo MEC, certificado pela Organização Brasileira de Bots. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, lutazinha de MMA. Seguinte, eu vou trazer Maurício Huff. Cara, eu já tava querendo trazer ele tem um tempinho. Eu acho que ele é um cara muito cabeça, então um cara que vale muito a pena trazer. Só tem uma treta. Temos uma treta. Uma parte da luta recente dele, bloqueada de direito autoral. Eu vou trazer essa. Não deixem de se inscrever no canal Arena Fight. Não deixe de apoiar as pessoas envolvidas. Eu acho que são muito importantes. Vamos incentivar eventos nacionais. Foi no evento nacional que ele lutou. É tipo, o pessoal falou que o cara já era surpreendente já naquela época. Poxa, uma pena que não tem mais edições pelo visto, mas tudo bem. De qualquer maneira, não deixem de apoiar. Seguinte, luta de MMA. Não sei se é nas regras do Pride, mas é ring de bots. Às vezes é mais, dependendo da região, a nível de custo mais barato. A pessoa talvez já tenha desembolsado já um ringue de bots. Não é barato não, gente. Eu vou te falar, esse bodega não é barato não. Vamos dar atenção à luta. Esse é um react. Eu peguei propositalmente uma luta dele curta. Tinha Bobby Green. Eu não consegui pegar. Eu pensei em pegar do Centurion UFC, mas eu peguei dessa mesmo. Que não foi uma luta longa. Nossa, cara, ele é bom pra chutar. Atendo a queda. Cacete, cara, ele se aproximou muito bem pelo risco. Ele chuta muito bem. Já foi pra guilhotina quando o cara saiu. No clinch ele foi apoiar no ombro, bem interessante. Já consegue atrapalhar muito do trabalho do oponente. Cara, francamente, nada, não desprezando, menosprezando, nem nada. O lutador Breno Gonçalves, mas Huff tava alguns passos à frente. Eu acho que não é muito bom clinch nos cantos no ringue de boxe. Esse sambado Breno Gonçalves não é muito bom sinal. Mediu distância, deu espaço para um chute. Bom soco para aproximar. Nossa. Bom soco, luta acabou. Cara, só nível de curiosidade. Eu vou tentar procurar ver aqui um pouquinho sobre esse Breno MMA. Vamos tentar por aqui mesmo. Não achei muita informação. Eu vou ser sincero, se fosse pra conjecturar, pra fazer uma conjectura, creio eu que ele seja atleta de MMA e não tenha começado carreira como um trocador. É tipo, ele não tem alguns hábitos de lutadores próprios do striking. Talvez ele venha do grappling. E às vezes a pessoa do grappling, quando pratica MMA, sente confiança, mas não tem a experiência, a vivência de um lutador do striking. O pessoal falou a verdade, o cara já era virado no samurai já nessa época. Muitíssimo interessante. Cara, agora vamos analisar. A gente tem coisas a analisar. Cara, o que acontece?
O que diferencia o Maurício Huff de muito lutador, e eu já percebi isso de tempos, por isso eu quis trazer ele mais do que qualquer outro lutador de MMA. Eu vou ser bem franco, eu vou ser bem firme na minha posição. Seguinte, eu não vou trazer uma luta de MMA se a luta não tiver muito nível. E eu vou trazer de um brasileiro, se for para apoiar o trabalho dele, mas aí entrando em contato e aí eu faço esse trabalho. Eu faço isso no box, como o pessoal começou agora, Muay Thai, para divulgar uma galera que já tem carreira. Mas se eu não conheço de antemão, eu não tenho contato pessoal com a pessoa, eu não trago luta, sobretudo de MMA. Eu não trago porque, pra mim, sendo a luta, taticamente falando, a mais complexa. Você tem muita variedade, você tem soco, você tem cotovelada, você tem joelhada. Não vou levantar da cadeira, não pra isso. Você tem joelhada, você tem chute, você tem queda, você tem clinch, você tem ground and pound, você tem você com as costas no chão, você tem inúmeras possibilidades de finalização. Você pega a nível técnico, o boxe está no nível de complexidade muito mais além. O Muay Thai está muito mais além do MMA, o kickbox está muito além. Até o próprio jiu-jitsu e outras lutas no sentido mais puro são mais complexas tecnicamente, porque o pessoal é refinado em maior grau do que os lutadores de MMA. Você tem muito micro detalhe, mas taticamente é muito mais variado o MMA. Eu não aceito assistir a luta de um lutador que eu considere burro. Eu vou ser bem franco nas minhas palavras. Tem muitas lutas que o pessoal fala e que eu penso, cara, isso aqui não dá pra tirar nada, porque eu acho que essa pessoa mal pensa. Quando eu for trazer uma pessoa, é porque eu vejo, maluco, isso daqui tem... Isso daqui tem algo que a gente pode tirar. Cara, Maurício Huff, dos últimos tempos, tem muito lutador brasileiro, e não só brasileiro que eu tenho muito interesse, mas, cara, Maurício Huff é diferenciado. Deixa eu pegar aqui um treino dele, já que é pra aproveitar. Eu tenho quase certeza que foi esse. Cara, quando ele viu aquele ângulo da cotovelada, eu pensei, eita. Aqui, isso foi depois de popularizar. Quando ele viu, o cara ficou estático aqui e virou a outra. Cara, eu já treinei. É tipo, tem que ser um timing bom com o adversário se peidando de medo. Mas, tipo, ele é muito cabeça. Tem outro ponto. Ótimo chute. Vai ter um outro ponto. Ai, não foi esse em questão. Eu tenho certeza que esse cara aqui leva. Isso! Cara, quando foi aqui, é que não tá mostrando todo. É porque teve um momento que tava esse caminho livre. Tava o caminho pro chute livre. Quando eu vi que ele reconheceu, ele colocou em prática. Eu vi. Primeira vez que eu vi. Eu reconheci e pensei, cara, ele parece ser um cara que tem visão. Eu vi o caminho livre para ele fazer chute. Eu vi o caminho livre. O que eu digo de caminho livre? Imagina que você está numa posição totalmente diagonalizada. Pense na linha central do oponente sendo aqui. Eu estou aqui. Você estaria mais ou menos aqui. Você está numa posição em que eu estou externo a você. Eu estou externo a você. Você também está muito lateralizado. E você não está atento à possibilidade de um chute que tem um ângulo não muito ortodoxo. O que aconteceria? Essa cadeira está me atrapalhando. A ideia é o quê?
fazer um soco por debaixo dessa reta em que o oponente fez. Você fazer um chute. Seu chute frontal, você chuta frontal, o braço da pessoa vai estar aqui, você chuta pra cima, isso não tem nada a ver. Você vai querer dar um chute que ele suba, ele tem uma trajetória curva, visando acertar o oponente que está à sua lateral. Seria um chute lateral. Cara, é uma mistura de chute. Imagina essa parte do chute frontal, do pé levantar. Agora imagina a lateral, é diagonalizado. O que acontece se a gente fosse... Cara, tá cheio de cadeira aqui, eu não tô entendendo nada. Se fosse pra apontar o chute de forma mais comum, cara, eu não tenho espaço algum. Seria um... Eu não lembro como o pessoal chama, chute meia-lua. Já viram a parte do pé? Seria um chute que você visa acertar nessa região, mas ele vai pra fora. Seria mais ou menos assim, é que ele ficou um pouco mais alto. Cara, quando eu vi que ele fez isso, eu pensei, meu amigo, esse cara é diferenciado. O que acontece? A gente tem ele começando uma base extremamente frontal em relação ao oponente. O que acontece? É muito interessante. A gente poderia pensar, ele vai trabalhar jab, ou ele vai trabalhar um chute lateral. Sim. O que acontece? A realidade é que não só um chute lateral, a gente pensa em chute lateral, seria realmente um chute lateral. Nessa posição é ótimo para ele fazer isso. Mas a realidade é que qualquer chute a partir da perna da frente estaria numa situação boa. O chute lateral é resposta mais rápida em questão de atingir, mas ele poderia dar um chute rodado. Seja batendo de calcanhar, seja levantando e chutando de forma normal. Gente, vocês não sabem como é chato com o pouco espaço que eu tenho fazer esse vídeo. O que acontece? Se ele deixasse o cara muito mais acuado, o que ele vai causar? Ele poderia dar até um chute com a perna de trás. O oponente ficou muito precavido. Aí o que acontece? Ele mudou de base. Aí o cara pensou, nossa, ele mudou de base, eu vou tentar um double leg. Tipo, o risco era anteriormente, não agora. Aí o que acontece? Eu não gostei muito por parte do oponente, mas eu entendo o risco de fazer um take contra um cara ainda mais que está se afastando muito. Ele poderia ter tentado um single leg, essas coisas, poderia, mas à medida que o Huff se afastava, o cara quis subir e tentar um clinch. Cara, ele pulou. Porque ele pulou. Cacete. Cara, ele tentou tipo... Ah não, tipo, ele pulou pra se aproximar, né? Que isso? Cara, a gente viu, o cara tá muito acuado. Tá uma distância muito grande. Com um pouco de jeito, o Maurício ele consegue medir distância sem se expor muito. Cara, aqui foi muito interessante. É sério. O que ele fez pra deixar o cara mais preocupado foi muito bom. A gente vê o movimento dele de
seria aquele movimento do bots da gente mover a cabeça e jogar o corpo pra cá. Cara, é nisso daí ele já deixou o cara acuado, porque poderia vir com um cruzado, já é um elemento, se pensar. Aí o que acontece? Após isso, com a outra mão, ele faz um cruzado, só que não faz um cruzado, nossa, preocupado de acertar. Se o cara tivesse muito próximo, tentasse recuar, foi o caso de Bobby Green, era só ele fazer o cruzado, ele faz o cruzado, o cara entende como ameaça de cruzado, mas se estivesse muito próximo e não querendo acertar, ele só ia recuar mais o braço. Em vez de fazer assim, ele faria com menos amplo. Aí a gente vê o chute do Maurício, cara, se acertasse. Aqui é interessante, Maurício pousou numa posição baixa. Eu acho que o Bob não se precaveu de ficar nessa posição porque ele sentiu que o chute pegou. Ele foi para uma posição um pouco mais baixa, foi em direção ao quadril do oponente. O cara tentou segurar, ele levantou ele do chão. Não tem muito o que fazer a partir daqui. Tipo, de verdade, o cara só tá segurando porque não dá pra fazer uma guilhotina nisso. O cara caiu legal. Aí tá muito mais próximo de uma guilhotina. Aí o que acontece? O Maurício, ele vai fazer um clinch apoiando cabeça no ombro do adversário. Se o cara conseguir ficar retinho com as costas numa posição normal, eles vão estar muito colados. E aqui Maurício está colocando o corpo sobre o do oponente. O cara tá tentando empurrar, tá tentando ganhar espaço, mas esse aproximar tá travando muito o Breno. O buraco do vermelho já foi. Ele não tá dando chance do cara. É tipo, toda ação por parte do Maurício é muito boa e tem um bom propósito. É tipo, eu acho que como todo ser humano se move ainda pela emoção, mas é um cara um tanto racional. A performance dele é muito mais próxima do perfeito do que muitos lutadores. O que acontece? No nervosismo, na guerra, ele ainda consegue manter frieza para pensar o que ele pode fazer, o que o adversário pode fazer, o que ele enxergou. É um cara que eu acho que ele é um pouco mais frio e calculista que a média. Eu vou ser sincero, se eu fosse ele, só arrancava a cabeça da pessoa. Eu não pensaria muito não. Apesar do analista, o viciado em luta, ser um cara que usa muito a cabeça, quando é pra agir, na verdade eu faço o contrário, mais divertido. É um cara que se apropria muito bem da técnica Maurício Huff também. Ele executa muito bem, ele enxerga muita possibilidade. A nível técnico ele é muito variado. Ele tem muito recurso e ele usa os recursos muito bem. Cara, o cara tá desandando assim, faz o soco aberto. A gente não vê só pela variedade, mas a forma como se acerta. A diferença entre Breno Gonçalves e Maurício Huff nessa luta é gritante. Eu não digo necessariamente seria performance de um veterano contra um iniciante. Provavelmente eles têm... Pera aí. Maurício Huff, ele começou em 2016. Nossa. Ele começou a ter bastante tempo.
Ele lutou em 16, 2017, 2018, lutou bastante em 2018, 19. Não fosse pandemia, ele teria lutado legal. 22 foi essa luta em questão. Então depois 23, 2 lutas em 23, luta em 2024, lutou contra Bobby Green. Sendo que no final de 2003 já estava investindo no UFC. Ah, 3 lutas em 2023, desculpa. Eu não jogo nessas. Ele teve bastante tempo treinando. Supondo que. Vamos ver se a gente acha informação. A gente não consegue achar quando ele começou a se dedicar à luta. Mas como atleta 2016, ele já tinha uns bons 6 anos. Sendo um cara, cabeça, mente aberta, diligente. Ah, filho. Dá pra falar que é bem profundo. Pelo que deu a entender da forma que o cara caiu, pode ter sido um calf kick. Mas o cara tava muito externo ao Huff. Então ele conseguiria chutar na parte de trás da coxa ou da panturrilha. Cara, isso daqui é... Eu não gostei muito dessa ação por parte do Breno. Esticou, tipo, sem querer socar muito. O cara, que era o Huff, começou a golpear ele com os braços assim, jogou o rosto pro chão. Aí o que acontece, você tem que estar com o olho muito atento ao oponente. Se você quiser esquivar por baixo, se você quiser fazer um take. Tá, um take na verdade, às vezes não é muito bom tu fazer isso não, mas vocês estão me entendendo mesmo a linha que eu quero trabalhar, né? Se você não tá vendo o que o oponente pode fazer, você vai ser surpreendido. Eu acho que ele tirou a visão prematuramente. Leva esse cascudo enquanto avança. Aí o que acontece? Nisso o Huff apoiou no corpo dele, tá atrasando. O cara não conseguiu aproximar. Huff saiu, o cara quase escorregou. Só não foi pro chão. Cada um tem que ficar um bagulho azul. Aqui foi interessante. Deu uma má lembrança pro cara. O cara se acuou muito. Só que não concretizou com o chute. Aproximou, pô. Pegou de quina. O Huff, vocês podem perceber. Tipo, eu vou ser sincero. Nem todo mundo do mundo da luta consegue ter uma compreensão das coisas. Tem pessoa que enxerga, mas não sabe por que, depois vai ver, ou já pode ter matutado. Mas uma coisa que se percebe, ainda mais quando você tem um olhar muito afiado, às vezes quando você não tem, você não consegue perceber, é intenção. Aqui você viu o Maurício Huff não ia tentar, já viu que já estava bem, já viu que já era o suficiente e não estava querendo atacar. Mas se o juiz não vai, não tem o que fazer. O juiz parou e estava extremamente próximo. Eu acho que o posicionamento do juiz foi bom neste caso em especial. Cara, foi uma boa luta. Olha o cara que é o cabeça do Fight Nerds. Cara, muito interessante. Eu acharia legal se tivesse um atleta que participou desse evento entrasse em contato comigo aí, mas esse evento foi os seus bons 2022. Não sei se o pessoal tá ativo, não sei se o pessoal conhece meu canal, mas eu achei um evento bem legal. Uma pena que não foi continuado, mas tudo bem. Isso foi só uma pequena introdução a Maurício Huff. A gente não viu tudo que ele tem para mostrar. A gente não viu uma luta que ele tem que ter mostrado. Aqui ele não teve que... Não, ele pensou muito, ele não teve que se adaptar muito.
é um homem com uma boa leitura, enxerga mais do que a maioria dos lutadores, enxerga possibilidades mais. Gente, é sério. Pega. Só mostrar aqui meu cordãozinho de boxe. Gente, é tipo de verdade. Vou fazer um papo que talvez nem todo mundo tenha essa abstração. Mas o que acontece? De fato é uma abstração, falando por si só. O que acontece? Pessoas em diferentes níveis enxergam coisas diferentes. Cara, quando a pessoa tá tendo uma boa compreensão de boxe, ela tá andando com os braços para baixo, ela pensa, cara, eu consigo acertar a cara dessa pessoa aqui. Eu lembro porque eu ficava pensando muito nisso na época de escola. Tipo, eu consigo acertar essa pessoa aqui. Pum! Isso é uma coisa a se pensar. Quando você tá lutando, você pensa, tá, eu consigo acertar a pessoa, mas a guarda tá fechada. Mas às vezes você vê ela um pouquinho aberta. Você pei! Ou às vezes você vê um ato de uma pessoa e você pensa, nossa, eu acho que nesse momento eu consigo golpear aí. Você consegue enxergar muito mais coisas, mas o que eu quero chamar a atenção é um caminho para acertar um golpe. Você tem um objetivo que é golpear, você tem que ter a capacidade de visualizar. Vai ter vezes que não vai ser uma visão muito comum, não vai ser uma visão muito comum, não vai ser uma visão muito palpável, mas você consegue, a partir de seu desenvolvimento na luta, desenvolvendo seu que de luta, você consegue abstrair e encontrar a trajetória, o caminho. O que acontece? Se você está contra um oponente assim, você está para cá, você está, vamos falar, base espelhada, você está aqui, o seu oponente está aqui, vocês estão com base espelhada, você está com base espelhada, mas você está mais externo. O Maurício Ruff enxergou, eu quero bater nesse exemplo. O cara viu, cara, tem todo esse caminho para eu golpear, eu quero acertar a cara. O Maurício Ruff enxergou. Pou! Cara, isso é importante para os lutadores desenvolverem. Isso é uma boa habilidade para um lutador desenvolver. Você enxergar esses momentos. Uma habilidade muito boa, mas eu não vou trabalhar aqui porque, putz grila, encontrar algum lutador que faça isso, porra, eu vou ter que caçar, gente. Eu não sei se vai ter alguém nesse nível pra trabalhar isso no MMA. Deve ter, mas eu não vou lembrar de cabeça, vai ser difícil achar exemplo. Uma coisa que poderia se pensar é muito, você tá entendendo ou você tá compreendendo que seu oponente quer enxergar. Vou falar, você tá chamando muita atenção para as mãos. E você tá aqui, mão alta, trabalhando muito soco, oferecendo muito risco. A atenção está nas mãos. Aí o cara tá atenção na mão, você vai dar um golpe, em outra região ele leva um golpe. O que aconteceu? Você golpeou a partir de um ponto cego. Ponto cego não necessariamente o cara não via, mas o cara não focava a atenção. A gente poderia, um exemplo que eu poderia dar, esse golpe do Maurício Ruff é um golpe a partir do ponto cego, até certo modo. Você tem o Alex Poitin, foi uma das primeiras lutas foi aquela luta do UFC que ele deu joelhada. Não foi necessariamente um golpe que o cara não viu vindo, mas o cara estava dando muita atenção para baixo, não estava dando muita atenção para baixo.
Ele não leu a ação. Até certo ponto atrasou o tempo de reação do cara. Isso é um exemplo, mas não é exatamente o que eu queria. Eu quero um exemplo de... seria um golpe invisível para o oponente. Tá, vamos trabalhar como se fosse bots. A gente está trabalhando. O cara tá trabalhando curta distância. Pô. Tá aqui, o cara tá defendendo do nada. Vou falar. O cara faz um soco muito largo que chama muita atenção. Muito. A câmera aqui vai ajudar bastante. Tá trabalhando curta distância. Pei. Aí que acontece, o cara vai dar um golpe muito... A luta final. muito aberto, muito forte, que chama muita atenção aqui. Eita, nocauteei mesmo. O que acontece? A atenção toda, imagina que a pessoa foi pra aqui, a visão. Você não tá enxergando que vai vir por cima. Isso é um exemplo, você poderia trabalhar isso com a mão de trás, quer dizer, com a mão da frente. Você poderia trabalhar um chute. Deixa eu tirar aqui a cadeira. Se for socar, vou falar uma combinação 1-2. E eu tô vejando a cabeça, por exemplo, você pode socar em cima. E nisso, no voltar, o que a pessoa poderia enxergar como mais um golpe, você se projeta e bate no corpo. Provavelmente a pessoa desatenta, vai levar, mas... Exemplos, isso é uma habilidade que eu não tô querendo falar para ser desenvolvida agora não. Estou dando exemplo de habilidade que está fora do normal. Não são muito pensadas, não são muito desenvolvidas. Maurício, essa questão de encontrar o caminho para golpear, ele é bem desenvolvido. Desculpa, eu estou soluçando. Vou me despedir, espero que tenham gostado. Deixe de curtir, comentar, compartilhar. Raul.